Glória a Deus. Nós estamos aqui, Mambaí, 8 de março, para estudarmos esta lição da nossa declaração de fé, a posição teológica, os dons espirituais. Os irmãos sabem que eu não vou falar só sobre isso. Eu vou fazer um apanhado geral sobre o pentecostalismo, desde Jesus até amanhã. Deus, vamos dar um apanhado geral para a gente compreender essas coisas aqui, né? Então, a nossa declaração de fé, ela diz assim, uma declaração de fé, cadê? Declaração de fé, cadê, meu Deus, declaração de fé? Ah, está aqui no outro, aqui, ó, declaração de fé, né? São os nossos 14 pontos da declaração de fé. E nós chegamos no ponto 8 e 9. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, subsequente à purificação. É uma outra experiência depois da salvação. Cremos também em falar em outras línguas. E sobre falar em línguas, a gente tem muita coisa para ver sobre isso aí, né? Então aqui está a nossa lição, vamos lá para ela. Pastor Bispo Osiel. Bispo Osiel é pastor em São Luís Montes Belos. Estive lá em Gilberto ano passado, que eu fui pastor lá, e recebi uma homenagem pelo aniversário. A gente fez aqui 60 anos, e eles fizeram lá 65. É mais antigo do que nós. É um homem de Deus, formado, tem conhecimento teológico e é pastor, né? Teólogo é bom quando é pastor, que tem cheiro de outro bem. Quando ele não é pastor, ele tem cheiro só de livro. Mas nós estamos aqui. Irmãos, o que vamos fazer? Os irmãos estão chegando. Os jovens vão estar conosco, porque nessa reforma elétrica, as partes de cima também foram afetadas. E só agora, essa semana, que o Fábio, pai e filho, né? Que vão fazer a reforma. Lá está sem iluminação, está sem climatização, está muito escuraçado. Então, para nós é uma alegria, minhas jovens e meus jovens, estarem vocês aqui conosco nesta manhã. Oramos, aleluia, oramos. Glória a Deus. Quem vai abençoar a escola hoje é a irmã Dorinha, essa aqui. Dorinha. Vai, Dorinha. Aleluia. Sim, Jesus. Abençoados, protegidos. Pai, nós te pedimos que você esteja conosco. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo esteja falando na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra. Glória a Deus. Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela Aleluia. tua presença constante e proteção em nosso Aleluia. meio. Obrigado. Amém. Bem, irmãos, como está aqui na lição, se eu achar aqui, a nossa declaração de fé diz que nós cremos, porque existem alguns, deixa eu mostrando aqui para vocês, deixa eu ir abrindo aqui para mostrar outras coisas. Existem alguns protestantes que são chamados de cessacionistas, porque eles creem que os dons espirituais cessaram, né? Então, a gente tem que entender também o contexto histórico, né? Os dons espirituais foi só na época da igreja primitiva, aqueles dons lá de Corinto. Deixa eu ver se tem aqui na lição. Aqui diz assim, né, irmão? Coríntios 12, vamos ler o texto para a gente entender. Diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um. Eu até quero ver aqui para a gente poder. Deixa eu ver aqui dos livros, irmão. Na verdade, eu achar aqui uma Bíblia.
Eu tenho tanta Bíblia, glória a Deus, que eu não preciso carregar um carrinho de mão. Carrego só o computador, né? Aqui diz assim o texto, irmão, vamos começar do começo, né? Coríntios 12, verso 1. Diz assim, irmão, Diz primeiro que é o seguinte, irmão, é uma obra da Trindade. É uma obra da Trindade. Você, que Deus te criou, te colocou no mundo para ser um agente do reino dos céus. Você é uma criação onde entrou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não quer dizer que você vale nada, não, viu? Quer dizer que você vale coisa nenhuma, não. Quer dizer que Deus é tão bom que consegue fazer em você uma obra que reuniu. Porque diz assim, primeiro, há diferentes tipos de dons. Eu vou até mostrar aqui para você entender, para a gente entender, diz assim, vamos entender bem entendido, bem do comecinho, 12, diz assim, você entende, há diferentes, veja bem, tudo bem aqui, Como é que é? Onde é que eu estava lendo aqui na aula? Cadê na aula? Está diferentes. 4. É no 4. Diz assim, irmão. Ora, os dons. A palavra dom é a palavra carisma. Na verdade, pentecostal é carismático. Nós somos carismáticos. A palavra carisma, ela significa graça. Há diferentes graças. O que é uma graça? É uma coisa que Deus te deu porque você merece, não é? Não, imerecido. Então veja bem, primeiro, o Espírito Santo te criou, Deus também fez parte da sua criação e te dotou de dons dos quais você não é merecedor. Depois assim, mas o Espírito, há também diversidade de serviços. A palavra serviço aqui, irmão, é diaconia. Mas o Senhor, que é Jesus, irmão, aqui, os dons, os carismas são do Espírito. A palavra diaconia, na verdade, é ministério. As pessoas fazem muita, sei lá como é que chama, sobre ministério. Você é ministro. A palavra ministro, irmão, é diácono. Jesus, quando ele diz, eu vim para servir, então o ministro é diácono. Eu lembro bem do pastor Davi, ele morria de uma piadinha sem graça. Ele perguntou para um irmão numa igreja lá, o irmão é diácono, sou presbítero. Assim como não me ofenda, não me chame de diácono, não, eu sou ministro. Então, irmãos, os ministérios, nós vamos ver aqui, na lição tem assim, deixa eu ir mostrando para você entender devagarinho. Na lição tem assim, dons ministeriais. Dons ministeriais, eles são permanentes. Quantas horas do dia você pode procurar o Everardo, que ele é pastor? Toda hora. Qualquer hora. Você quer falar com o Everardo ou com o pastor? Quer falar com o Everardo? É sobre o quê? É sobre a gente lá dar uns tiros. Então vamos lá. Quer falar com o pastor? Qualquer hora. Dom ministerial, que Jesus tem dado. Os dons espirituais, a Bíblia diz aqui, que a palavra, irmão, a palavra é a seguinte, a palavra é a seguinte, Você vai ver aqui, a manifestação é fanerosa. O que é fanerosa? É uma luz que brilha. Brilha e não fica brilhando o tempo inteiro. De repente daquele, igual quando você passa num sinal ou numa velocidade e tem um radar, o que acontece? O que você vê aqui na retrovisora? Ai, meu Deus, já é. Vê mais. Vê mais.
Não tem mais não, né? Eles tiraram para você não ficar sabendo. Irmão, a manifestação do Espírito Santo não é uma luz que fica acesa 24 horas. É um flash. Então, até que eu lembro de irmãos que eu perguntei para uma determinada pessoa, numa igreja lá, disse, não faz. Pastor, ora para mim, para Deus me dar o dom de cura, que é fanerosos. Inclusive, em Lucas tem, eu vou achar depois para vocês, diz que naquele dia o dom de cura estava com Jesus. Naquele dia. Você entendeu? Aí eu falei, irmã, que é o dom de cura, a irmã já fez esse ano quantas orações pelos doentes no hospital? Nenhuma. Eu perguntei, você quer dom de cura para quê? Porque o dom de cura, ele manifesta na hora da necessidade. Então veja bem, é fanerosa. E diz assim, irmão, mas há diversidade nas realizações. Energema, que é do Pai. Então presta atenção aqui, vou tentar te explicar. Tem uma ação do Pai, te dando energema. O que é isso, irmão? Cada um de nós, alguns chamam de temperamentos. Outros chamam de tendências, onde a gente por Deus, de nascença, habilitado para algumas coisas na igreja. Todos são habilitados a ser pastores? Não. Todos são habilitados a ser evangelistas? Não. Todos são habilitados a ser mestre? Então, é assim. Aí, algumas pessoas nascem com tendências. Quando os jovens que vão fazer vestibular, viu, Giovanni? Tem uns testes vocacional, onde diz que área você tem tendência. Não é? Olha, não diz assim qual, você tem tendência para humanas. Olha, você tem tendência para exatas, engenharia, tal. Olha, você tem tendência para a música. Então, bom, primeiro, Deus fez cada um de nós com inclinações para um determinado tipo de atividade. Você veja que Paulo e João jamais faria o ministério de Paulo. João era aquele que falava, filhinhos, se amem. Paulo era aquele que chegava no sumo sacerdote e falava, seu parede caiada. João nunca na vida, Dorinha, nunca na vida, João ia botar o dedo no nariz do sumo sacerdote. Então, irmão, veja bem. Então, primeiro, eu estou falando de obra de Deus. Deus te fez para exercer. Lá tem diversidade, nós temos os músicos, nós temos os exortadores, etc. Aí, irmãos, vem o ministério de Jesus. Então Deus te fez com inclinação e deu ministério. Os ministérios a gente tem aqui, ó, na lição, só rapidamente para você ver. Os ministérios, não tem aqui, ó. O ministério tem apóstolo, se bem que esse aqui de apóstolo eu não acredito, esse aqui eu não creio que existe. Profeta aqui, irmão, é diferente do dom carismático de profecia, que é o dom estático, é a glosolalia. Que o profeta começa a falar em Bíblia. Esse profeta aqui é o pregador. Aí vem os evangelistas, são permanentes. Os pastores e os mestres. Esses aqui quem dá é Jesus. Jesus quem dá. Quer dizer, é um chamado, a gente chama de vocação. Entenda assim essa palavra, Dorinha? Entendemos essa palavra, não? Vocação. Vocação. Você foi vocacionado e você vai ser aquilo na igreja. Agora, do Espírito Santo, diz aqui, irmão, são os carismas, que são esses aqui, ó, os carismas, veja bem aqui. Os dons espirituais, que são, a gente tem aqui, ó, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento, e o dom de discernir os espíritos. Isso aqui é fanerosa.
Não é que qualquer hora que chegar, eu chegar ali, ô irmã Evânia, estou precisando de uma palavra de sabedoria, minha irmã. Fala aí para mim, ela vai dizer, uai, Irmão, isso acontece com aquelas pessoas que tem, eu já vi lá em Brasília, graças a Deus está em Brasília. Pessoas que têm consultório de profecia. Tem a sala de espera, já viram isso, irmão? O dia inteiro, irmão, ali entrando um e saindo o outro para receber profecia. Evangélica. 24 horas, isso não existe. Porque mas sério, irmão, está falando umas besteiras aqui. Mas, irmão, a manifestação é quando o Espírito quer. Ele age e cessa. Aí nós temos essas três, vamos entender, os dons de poder, que são três, ó, o dom da fé. E aí não tem o fruto do Espírito, que temos que ver, que o fruto do Espírito diz que é fé, que não é. Vou só passar aqui para você entender rapidinho. Eu tenho que fazer esse geral, senão não dou conta de entrar na lição com vocês. Olha o que diz aqui, irmão, ó. Aqui em Gálatas, presta atenção, que não me confunde, Gálatas. Ei, mas é bom ter isso. Gálatas 5, diz assim, ó. É por aqui, presta atenção. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria. Aqui diz fidelidade. Tem uma Bíblia que diz fé. Não, fé. É que a palavra fé, pistos, eu lembro de alpiste, para não esquecer, pistos. No grego, pistos. A palavra fé e a palavra fidelidade é a mesma. Depende do contexto. Por exemplo, o meu justo viverá da fé. Fidelidade. É não. Quando você lê lá no Antigo Testamento a referência, quem foi que disse? Foi Malaquias? Foi um profeta do Antigo Testamento, que Paulo repete. Você lê lá no Antigo Testamento, irmão, presta atenção, isso é importante. O justo viverá da fidelidade. Eu vou ver isso aqui com vocês depois. Porque fé tem dois sentidos. Tem aquilo que eu creio, a minha fé, e tem a confiança no sobrenatural. Correto? Agora, fidelidade, irmão, é um atributo de Jesus, lá em Apocalipse. Fiel, Jesus é chamado de fiel. Fidelidade no casamento, no relacionamento da noiva, igreja com o noivo, né? Mas aqui, irmãos, então, aqui, vem o dom da fé. Esse dom da fé, carisma, é essa fé de acreditar que o sobrenatural pode acontecer. Dons de curar, não, lembrando que é o único dom que é no plural, é dons. Por quê? Porque as doenças, elas podem ser, né, Marina? Pode ser física, pode ser emocional, pode ser mental, lesão do cérebro, pode ser espiritual. Doença pode ser consequência de pecado não tratado, se chama amartiogênica, doença que não tem remédio, só quando arrepender e confessar e abandonar. Então, os dons de cura também. Mas eu não posso chegar em todo mundo que está no leito de hospital e eu tenho fé, irmão, você vai se levantar desse leito e vai para o cemitério. Porque eu não sou. Veja bem, se é graça, não é meu. Carisma quer dizer graça. Algo que eu não mereço está em mim. Eu não sou proprietário. Né? Aí vem aqui, irmão, operação de maravilhas, né? Resolvi. Agora, os dons de inspiração. Para eu ter o microfone aí, para mim poder gravar, por favor. Espera aí, calma, não é assim, devagar, muito bem, vai. A questão do dom de cura, deixa eu ficar aqui que eu estou de bermuda. É isso, fica feio mesmo. A questão do dom de cura, pastor, é a mesma coisa de falar de Jó. Jó era um homem reto e íntegro diante de Deus. Mas ele passou por algo que foi permissão de Deus. Então, se alguém fosse orar por ele ali... Mas é outro exemplo, irmão, outro exemplo. 2 Coríntios 12. Paulo tem um espinho na carne.
Isso. É doença. Seja lá o que for, mas é doença. Senhor, 3 vezes. Não, Paulo. Se eu tirar esse espinho, você vai achar que é você que ora e cura. Que Paulo orava e curava. Até morto, Paulo orou e levantou. Se eu tirar a doença, você vai achar que é você. Então é você que fica doentinho mesmo. Fica de boa, viu? Mas a minha graça te basta. Então, irmão, presta atenção. Também, irmão, adiantando a cura. Jesus, quando cura, ele tem intenção de aliviar o sofrimento. Mas não é só isso. Aquele cego na Porta Formosa, não, aquele paralítico da Porta Formosa, Jesus passou naquela parte, diz a Bíblia que todo dia colocava aquele homem na porta. Quantas vezes Jesus passou por aquele homem? Um monte. Mas naquele dia, ele dá uma esmolinha, Pedro e João. Olha, ouro e prata eu não tenho não. Mas o que eu tenho em nome de Jesus, levanta ainda. O homem levantou e andou, irmão. E além dele ser curado, converteu um mundaréu de gente. Então tem que entender essa questão que as manifestações visam aliviar o sofrimento, mas inclusive temos que falar disso, que é o Pentecoste. Isso é Pentecoste. Orar e doente ser curado chama Pentecoste. Aí tem os cessacionistas. Pentecoste, irmão, é uma maneira de pregar o Evangelho. Presta atenção. O Evangelho é pregado com palavras e com atos. A Bíblia fala das coisas que Jesus disse e fez. Então, não é demonstração de poder. Inclusive é muito usado, vamos ver isso aqui direitinho. As pessoas manifestam língua, não sei o quê, como dizendo, isso aqui está o meu atestado de que eu sou o homem de Deus. Esse é o problema. Esse é o problema, que muitas vezes não é atestado de nada, mas alguns irmãos desavisados, quando vê uma pessoa tendo manifestação de dom, meu Deus, é uma mulher de Deus. É? Então, irmão, voltando aqui, aí nós temos profecia. Essa profecia aqui é profecia carismática, onde geralmente, ou nem sempre, né? Eu aconselho pessoas aqui que são usadas em profecia, eu faço assim. Deus me dá a profecia. Me dá a profecia. E eu não entrego bem naquela hora, não. Eu chamo a pessoa depois. E para não dizer que Deus mandou falar, que é muito grave chegar no seu Deus mandou dizer, eu tenho medo, você passou, Dorinha? Eu tenho uma coisa para te dizer, eu acho que é de Deus. Se for, a irmã recebe. Se não for, irmã, deixa para lá. Mas eu acredito que tal. Daí se, né? Muito bem, variedade de línguas, essa aqui é a glossolalia. Tem 2 palavras, irmão. Vou mostrar aqui as 2 palavras. Quem compreende isso aqui, ó. Palavra glossa é a palavra língua. Língua, não língua, idioma. Que a palavra língua significa um idioma e significa esse... Membro. Um membro da boca. Língua. Glosa é esse? Não é... Agora, Laléu significa falar. A língua fala. Não é você que fala. É como que sua língua se torna independente do seu corpo e de você. A sua língua. Nem você sabe e nem você tem. Controle tem. Mas é como se sua língua ficasse independente e começa a vibrar. Glossolalia é o nome grego para falar em língua. Não é falar. Deixa eu até colocar aqui, irmão.
para entender, ó, é diferente. Onde é que eu acho aqui o símbolo diferente? Vou achar aqui, vou botar o símbolo diferente aqui em cima, mais simples. Vou achar um símbolo diferente aqui, só para causar aqui, diferente. Ô, maravilha. É diferente aqui, irmão, ó. Opa. Ó, é diferente de idioma, língua, de falar língua. Não é falar idioma, inglês, francês, alemão. É o órgão, você perde o controle desse órgão e ele começa a... Independente, tá? Muito bem. Aí, irmãos, onde é que a gente está? A gente está aqui nos dons, né? Muito bem. Aí vem, irmão. Interpretação de línguas. Por que tem que ter interpretação? Porque se for inglês, eu chamo Giovana, vem cá, Giovana. Giovana, traduz aqui o que esse irmão está falando para mim. Se for espanhol, ô irmão Arthur, vem cá, irmão Arthur. Eu preciso ter dom do Espírito Santo para interpretar. Irmão, presta atenção comigo. Eu preciso ter dom do Espírito Santo para interpretar inglês? Não. Não. Os irmãos concordam comigo ou não? Eu preciso ter dom do Espírito Santo para interpretar espanhol? Não. Então, irmão, se é uma interpretação, olha aqui, que depende de um carisma do Espírito Santo, então não está falando de língua que se estuda na escola. Por favor, fala no microfone. Não, eu tenho que gravar. Põe esse microfone logo para lá, você não fica botando essa pergunta aí. Agora que era polêmico. Eu vou contar uma experiência, posso rapidinho? Eu e a Paty estivemos juntos. Um dia lá em casa, lá em São Paulo. Paty estava junto? Tá. Então eu vou acreditar. O que acontece? A Bíblia fala que quando você falar em línguas, que haja intérprete para isso. Interpretar. Para igreja, para edificação da igreja. Para edificação da igreja. Senão você fica calado lá e ora lá no seu canto, na sua casa. Okay. Muitas vezes você vai na igreja, o culto ele tem que ser com entendimento. Sim. E a fé vem por ouvir a palavra de Okay. Deus. Eu já fui em várias igrejas assim que parecia um bando de malucos. Sim. E nós tivemos, eu e a Paty, nós tivemos uma experiência dessa. Nós estávamos em casa reunidos, que nós fazíamos sempre muitas vigílias lá na nossa antiga casa, né? E um dia nós estávamos reunidos, mais ou menos umas 8 pessoas. Está gravando, aleluia. E aí Deus começou a usar um irmão, começou a falar em línguas com uma outra irmã, numa língua... Os dois falando em língua? Os dois, não, só o irmão falando para essa irmã em línguas, e todos os outros, ninguém entendia nada. Eu e a Paty entendemos tudo e passamos para esse irmão que não estava falando. Ok. Foi a única experiência que nós tivemos dessa na questão de interpretação de língua. Nunca mais tivemos isso. Okay. Mas assim, é realmente algo sobrenatural. Agora, o falar em línguas mesmo dentro da igreja, né, na minha visão, tem coisa que é bagunçado pra caramba, porque existe a regra, tipo, se for tem intérprete para poder edificar a igreja. Ok. Então, irmãos, a gente vai ver essas coisas todas. Como eu disse, uma lição era sobre... Para quem não quer voltar? A lição era sobre dons espirituais, mas eu quero pegar o pentecostalismo desde Jesus até amanhã. E também essa questão da regulação do uso dos dons no culto. Por isso, irmãos, que a igreja tem cultos que é só para crente. Culto de oração, a gente tem na terça-feira aberto. O nome... Culto de oração, literalmente, vocês conhecem bem, é de porta fechada. Vocês sabem disso. Culto de oração não abre a porta da frente, porque é só para crente. Porque no culto de oração pode todo mundo falar em língua da pirueta, só que não é crente. Agora, Paulo diz assim, se tiver um descrente, ele vai dizer, isso aqui é manicômio. Então, por isso que a gente tem vigília. Vigília para crente. Culto de oração, nós vamos orar todo mundo, então fala em língua, faz o que você quiser. Ninguém está prestando atenção. Agora, a pessoa
tomar o culto. O pregador está pregando, alguém toma o culto em língua estranha, chama a atenção da igreja, não interpreta em nada, tem que ver esse negócio aí direito. Mas são coisas que a gente vai ver, né? Então, voltando aqui, ó, aí vem interpretação de língua. Agora vem aqui, falando sobre a necessidade dos dons, eu vou entrar mais nisso aqui, e vou começar aqui pelo fim, que diz assim, ó, a restauração dos dons. Vou começar por aqui, quando a gente for entrar. Mas, voltando aqui, irmão, dos nossos textos, aqui, ó. Então, irmãos, entenda o seguinte. Deixa eu ver noutra tradução, como é que diz Coríntios 12. Coríntios 12 é assim, ó. Há diferentes dons. Vamos começar de baixo para frente. Formas de atuação é o Pai. Deus te criou com uma tendência, com uma inclinação para você desenvolver determinados ministérios na igreja. Você tem aquela vocação. Aí Jesus veio, irmão, e te dá o ministério. Jesus te chama. Ministério. Por exemplo, nós usamos muito hoje assim, ministério de louvor. Não usa falar? Ministério de louvor. Não é assim, Estela? Ontem falou aqui. Quem está dirigindo? Amado. Agora é o ministério de louvor. Existe ministério de louvor? Não. Sim. Lá no Antigo Testamento, irmão, tinha os músicos separados só para ser músico. Assim, não tem listado na Bíblia. Sim. Na verdade, nós não temos na Bíblia, no Novo Testamento, todos os ministérios. A gente tem em grupos. Esse ministério de louvor vai estar dentro de um grupo de ministério aqui, entendemos isso? Por que é ministério? Léo, você tem vocação para músico na igreja? Se tiver, vai ser um horror, né? Vai fechar a igreja. Não. Brincadeira. Mas, irmãos, então veja bem. Existem pessoas que, através do louvor, a igreja é edificada. O visitante é tocado. A mensagem fica ungida. Então vamos ver, Jesus chama para o ministério. Agora, no ministério, aí vem os dons que eu chamo de ferramenta. Então Deus me chamou para ser carpinteiro na igreja. Carpinteiro. Eu preciso do quê? Do microfone? Não. Preciso do quê? Martelo, serrote. Então veja bem, irmão. Conforme o ministério que Jesus te dá, ele te dá as ferramentas. Os dons espirituais, esses aqui, ó, eu entendo assim. Que esses dons espirituais, eles são as ferramentas que você precisa no seu ministério. Por exemplo, vou me interpretar. Eu tenho esse dom aqui, ó, de mestre. Eu tenho esse dom de mestre aqui. De ensinar. Esse dom de ensinar. Eu tenho o dom de ensinar. Ensinar a Bíblia. E eu tenho esse dom espiritual aqui, irmão, de palavra de ciência. Que é palavra de sabedoria e palavra de ciência. Que é de entender o que está escrito. Conhecimento. Que vai além do que eu leio em livro, leio, e acho coisas que eu nunca vi em livro nenhum, fico com medo de eu estar errado e acho. Então, por quê? Se eu sou mestre, se eu leio a Bíblia, procuro entender um pouco os originais, teologia, então eu não posso ter uma leitura sem óculos. Eu preciso de uma ferramenta. Não seria a palavra da sabedoria, porque o da ciência diz sobre uma situação ou alguém. Deixa eu ver aqui, fala também que é ciência, conhecimento sobre situação. Na verdade é o seguinte, Dorinha, deixa eu te falar, vou ficar aqui, rapidinho, já eu volto, espera, mas não deixa eu esquecer não. Dorinha, os atributos de Deus, eu tenho que ir longe para explicar pouca coisa. Vou colocar aqui, os atributos.
Atributos de Deus. Os atributos de Deus, eles têm dois tipos. Ele tem os comunicáveis, corrige para mim, comunicáveis e os incomunicáveis, certo? O que é atributo comunicável? Deus tem o atributo do amor. O amor de Deus é derramado em mim. Então Deus pode me comunicar o atributo do amor, da misericórdia. São coisas que Deus consegue repartir com alguma criatura. Correto? Santidade. Vai entrar na santidade. Deus consegue repartir a santidade dele. Existem atributos que são incomunicáveis. Por exemplo, onisciência. Vou colocar isso aqui para você saber. Então, ó, só para você entender aqui. Ó. Dorinha, está dentro que foi. O que não é assim que eu quero. Aqui, ó. Tá. Onisciência, não sei se escreve assim. O que é o atributo de onisciência? Saber tudo. Por exemplo, Deus sabe o que cada um de vocês está pensando? Sim. Jesus, será que essa escola dominical vai demorar muito? Ah, meu Deus, chegar em casa eu vou fazer o quê para o almoço? Eu estou falando da Bíblia, né? Estou brincando, né? Para chegar em casa, eu estou doido para chegar em casa para fazer. Então, Jesus sabe, onisciência. Pensamento. É possível Deus tornar uma pessoa onisciente? Não. Agora, alguns chamam isso de revelação. Veja como é que muda o nome. Vou contar para vocês uma vez que Deus me usou com palavra de ciência. Estou lá em Anápolis, eu era pregador de praça, pregava nos ônibus, entrava no bar e pregava, o povo jogava pedra em mim. Era esse tipo de pregador assim, chato. Nós estamos pregando lá na Jaiara, dia domingo de tarde, era domingo de tarde, estamos pregando. Aí chega uma senhora, e tal. Aí de repente eu simplesmente disse para ela, me entrega o veneno. Ela abriu a bolsa e me entregou o veneno que ela ia tomar. Quem é que sabia que aquela mulher estava com veneno na bolsa e que saindo dali ela ia tomar o veneno? Quem é que podia saber disso? Deus. Eu me tornei onisciente? Não. Mas o Espírito Santo fez uma funerosa e manifestou a onisciência de Deus. Então, está entendendo? É uma situação, pois é. Agora, a de sabedoria é outra coisa. Não, é porque o senhor estava falando assim. Mas de ciência também eu tenho. É a capacidade de, tipo assim, de compreender a palavra de Deus. Então, o senhor está falando de suplência ou da sabedoria. Aqui está, Dorinha, alguém, Dorinha, sobre uma situação. Essa situação para mim, Dorinha, para mim, essa situação para mim, é que principalmente eu paro numa palavra da Bíblia e eu fico doidinho. Como é que pode isso aqui estar escrito na Bíblia? Como é que pode isso aqui estar escrito na Bíblia? Aí eu vou pegar o escafandro, vou descer lá nas profundezas do mar da Bíblia e encontrar coisas que me explicam. Também. Agora, a palavra de sabedoria, irmãos, oferecer conselho sábio baseado na palavra de Deus. Exemplo. Em Atos capítulo 15, vou ter que mostrar. Vocês têm paciência para ver isso? Tem. Tem ou não tem? Ó, Atos 15. Manifestando palavra de sabedoria. Atos 15. Atos 15. Ó. O Concílio de Jerusalém. Olha, os cristãos têm que circuncidar. Moisés, irmão, reuniram, irmão, ó. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia. Igreja de Paulo e Barnabé. Olha bem as feras. Paulo e Barnabé. Pregando, gentil convertendo e batizando. Aí vem os judeus e tem que circuncidar. Que é coisa só de homem, né? Homem circuncida.
Levou Paulo e Barnabé, o quê, irmãos? A uma grande, o quê? Contenda e discussão. Arrancaram o bigode. Tem, não tem. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Tem, não tem. Assim, Paulo e Barnabé foram para Jerusalém discutir a questão com quem, irmão? Os apóstolos. Concílio apostólico. A palavra presbítero é o mesmo apóstolo. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Apóstolo é aquele que vai abrir trabalho. E no caso da igreja do começo, diz que os apóstolos foi que lançaram os alicerces da doutrina. Já está lançado. Não se lança alicerce dessa igreja mais. Se quiser pode fazer outro. Então os apóstolos que lançaram os alicerces doutrinários. Presbítero significa o pastor da igreja local. Pedro diz, eu sou apóstolo e sou presbítero. Pedro era pastor de igreja. Mas Jesus também é apóstolo. Reunido. Muito bem. Chegando a Jerusalém, recebida, levantou-se algum dos partidos dos fariseus, dizendo, é necessário. Depois de muita discussão, Pedro levantou e disse, irmã, reunião de igreja. Isso aqui é assembleia de membros. Assembleia de membros. Irmã, vocês sabem que Deus me escolheu para pregar aos gentios, que Pedro foi o primeiro que pregou para gentio. Qual foi o gentio? Cornélio. E para Pedro pregar para Cornélio, Deus tem que fazer o quê? Mostrar uma visão para ele. Vou não. Vai, Pedro, vou não, senhor. Mas não vou, nem que o senhor bota, eu não vou. Como Pedro, como de rei nenhum. Eu não. Tem que ver, né? Deus conhece os corações deles e Deus deu para eles o Espírito Santo. Ele não fez isso agora. Por que vocês estão querendo ou coisa? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. Toda a assembleia ficou em silêncio. Aí Paulo e Barnabé começam a dizer os milagres que Deus operou no meio dos gentios sem circuncidar. Ouça, meu irmão, depois disso, tal. Você diz, Paulo, eu julgo que não devemos impor aos gentios coisas que são dos judeus. Não tem coisa que é para judeu, porque judeu, irmãos, é uma tradição, é uma raça. E os costumes ajudam a manter a raça unida. Né? Tem suas festas que mantém. Já vou falar agora mesmo. Diz que não, tal. Aí diz assim, irmão, a carta, então escreveram uma carta. Eu gosto de escrever carta também, de vez em quando, conforme o assunto, eu escrevo a carta e mando. Toma aqui a carta, né? Toma. Então disseram, irmãos, aos irmãos, aos cristãos, soubemos que alguns andam perturbando a mente de vocês. Aí diz o seguinte, portanto, estamos enviando, diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós o seguinte, a solução é esta. Do que era do Antigo Testamento, ficou para os gentios. Abstenham de comida sacrificada aos ídolos. É a feijoada da padroeira. Cuidado com a feijoada da padroeira, viu? Para arrecadar não tem problema, é feijão, mas é da padroeira. Canjica. Hã? Canjica da festa junina. Canjica. Pode ver, irmão, batata doce assada da fogueira pode, mas não da fogueira da idolatria. Pé de moleque. Pé de moleque pode, quentão pode. Pode. Pode não. Só não pode se embriagar. Para com ele. Então, irmão, sangue. Como é que chama, irmão? Chouriço? É chouriço? É chouriço? É. E é gostoso, hein? Uma cebolinha. Não. Por que crente não come sangue, irmão? Já vi. Primeiro, irmão. Hoje sabemos, né, Marina? Sangue é a maior fonte de contaminação. A AIDS o ser humano adquiriu de animal. Fogo de macaco. Sangue, irmão.
Interessante, essa BMW, ela é de 2013, que meu pai me deu. Aí ela vem lá, irmão, engraçado, ela já vinha, 2013, uma cestinha com luvas, máscara, gás. Por quê, irmão? Se tiver um acidente, ou eu for socorrer alguém, essa pessoa está ensanguentada, eu posso encostar nela? Não. Você não é doido de pegar em sangue? Ninguém aqui é maluco de pegar em sangue. Eu não sei se é alguém parente meu, qualquer coisa assim. Ninguém é maluco. Assim, né? Dependendo do problema de saúde que a pessoa tem, pode ser minha irmã. Igual o caso de Nalva, minha irmã não podia. A nossa saudosa irmã de Nalva, ela tinha hepatite C. Hepatite C. Então, veja bem, irmão. Primeiro, o sangue. Segundo, que simbolicamente o sangue representa a vida. A vida está no sangue, a vida da carne. Não a vida do espírito. A vida da carne está no sangue. Sangrou, morreu. E a vida pertence a Deus. Então, o ato de derramar o sangue do animal que você vai comer, você está dizendo, Senhor, eu vou comer a carne, mas a vida é tua. Depois, carne de animal estrangulado. Eu lembro, minha mãe tinha uma habilidade de pegar uma galinha e soltava a bichinha, ficava toda... Estrangulado não, tem que ser sangrado. Animal que crente come, carne tem que ser sangrado. Não pode a carne ficar presa na carne, estrangular na carne e fica bem. Imoralidade sexual, que é porneia, significa toda forma de sexo que não seja entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Tudo que não foi entre um homem e uma mulher foi no casamento, tá. Vocês farão bem, aqui tudo vai bem. Então, não foi bem, entregaram a carta, os irmãos. Isso aqui, irmãos, foi uma palavra de sabedoria. Bem para resolver o problema. Fariseu, de um lado, Paulo e Barnabé do outro, Pedro. E quem era o presidente da Assembleia, irmão, não era Pedro, não. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O chefe, ou disse que o chefe da igreja era Pedro, não. É aqui, irmão, aqui, diz aqui. O chefe da igreja de Jerusalém, irmão, era Tiago. Quando terminaram de falar Tiago que era o chefe da igreja de Jerusalém, não era Pedro, porque Pedro era apóstolo, irmãos, me escutem. Então, irmãos, palavra de sabedoria é quando a gente se defronta com questões que não estavam previstas. O conselho se defronta com várias questões, irmão, que nunca aconteceu. A gente nunca teve que resolver. A nossa declaração de fé, nosso livro de ensino, não trata. Inclusive hoje, irmão, com tanto pecado virtual, com tanta coisa virtual, que a Bíblia não diz claramente. E a gente tem que ter discernimento. Inclusive, irmão, porque a gente tem que fazer o possível para não ofender a Constituição. A gente não encontra a Constituição do Brasil. Mas tem coisa que a igreja tem que ir contra mesmo, porque não tem jeito. Então vem aqui o Espírito Santo, levanta alguém e fala, irmãos, a solução, os irmãos já foram do conselho aqui, sabem disso também. Devemos tratar o assunto desse jeito. Mas é mesmo, olha a solução aí. Então a palavra de sabedoria, voltando aqui, na fala da irmã Dorinha, né, Dorinha? Palavra de sabedoria. Agora, a palavra de conhecimento é sobre uma situação ou alguém. Esse aqui é chamado dom de revelação. Aparece com esse nome da Bíblia. Revelação. Por que é revelação? Porque é uma coisa totalmente impossível de eu saber. De qualquer pessoa saber. E está acontecendo. Vai orar com alguém, diz assim, me entrega o veneno. Me dá o veneno aí. E a pessoa entrega o veneno. Então, de imediato, mas a gente vai ver um por um ali, bem devagarinho. Agora eu vou voltar aqui, fica atrás aí, se não aparecer a bermuda, pode falar. Pastor? Não, o microfone, para me gravar. Não, o microfone é fácil. Pois é. Porque ela tem privilégio de ser de pé. Fala. Pastor, eu estou dando risada aqui porque eu quero fazer uma pergunta sobre ministério, mas antes eu quero falar... É sobre ministério? É sobre ministério. Não é sobre carisma, é sobre ministério. Mas antes eu queria falar assim, eu estou dando uma risada, eu estou chorando de rir aqui, porque
Tem aquela passagem lá, que uma música, solta o cabo, dá não. Às vezes o pessoal tem gente que dá não, acha que é um homem. Não entendi. O senhor usa umas palavras aí no público que eu acho muito louco. O senhor falou, eu não sei se a igreja toda percebeu, não, às vezes eu estou lá, eu vejo uma palavra, eu pego o escafandro e deixo nas profundezas do mar. Eu falei, pô, tem gente que vai achar que o escafandro é algum membro da igreja. É o carro de rio. Ou é o submarino que o senhor pegou. Escafandro é a roupa que você põe para me ajudar na pressão, né? Muito bem. Eu queria fazer a pergunta. Sim, desculpa. A questão do ministério, o senhor falou do ministério do louvor e tal. Óbvio, tem os que são separados para os tocadores, tal, da Bíblia, os para louvar. E óbvio, não tem a palavra ministério em si. Mas agora tem uma questão, pastor. Eu já entrei, inclusive, em debates em outras igrejas para isso. Tem igreja que ela coloca Ministério da Dança. Isso, e eles usam. Mas Miriam dançou. Aí usa um culto inteiro para ficar dançando, pulando, dando pirueta, enfim. Eu queria saber a opinião, qual que é, não só a opinião, mas assim, biblicamente. Ok. Existe? Irmãos, existe um material para administração que chama rede ministerial. Ou não? O é que eu queria fazer, o pastor Davi me proibiu de implantar isso aqui na igreja. Não! Rede ministerial, irmão, vem tratando disso. Veja bem. Todo crente tem um ministério. Além do dom espiritual, porque veja bem, irmão, o dom, o carisma do Espírito Santo, ele só existe em função de você ter um ministério, que é a tarefa. E aí você precisa das ferramentas para a tarefa. Todo crente tem um ministério. A rede ministerial vem pegando esses grupos de ministério e desdobrando. Na verdade, irmão, a gente consegue encontrar uma centena de ministérios na igreja. Ministérios. Aí faz então, por exemplo, a gente tem os grupos familiares, que o nosso é geográfico. Pessoas de um determinado setor se reúnem. Mas existem os grupos ministeriais. Por exemplo, você vê, vai desconfigurar, seria na quarta-feira o grupo dos músicos. Entendeu? Na quarta-feira o grupo dos evangelistas. Estão me entendendo? Então, irmão, tem pessoas que têm o dom, falou aqui, de aconselhar a palavra de sabedoria. Tem gente que tem o dom de exortar. Exortar significa incentivar. Lá no grupo familiar, Miriam, lá no grupo familiar, e é no grupo familiar que esses dons se manifestam. Qual é o grande lucro da igreja com os grupos familiares? É porque no culto aqui, 300 pessoas, dificilmente você vai ter a oportunidade de exercitar o seu dom. Lá no grupo familiar acontecem essas coisas. Irmão, estamos com um problema aqui, o irmão fulano com a irmã fulana. Lá no grupo ele disse, irmão, eu acho que nós não podíamos fazer assim. Tem alguém enfermo. Alguém vai lá e ó. Então, irmão, tem pessoas que têm o dom, ele nem sabe, Miriam, ele nem sabe. E ele diz uma palavra de ânimo para levantar, Maria, aquele irmão que está abatido, decepcionado com outros irmãos na igreja. É dom, essa chama rede ministerial. E começa, irmãos, fazendo uma grande divisão. Existem 2 tipos de trabalhos na igreja. Isso é importante. Existem pessoas que Deus, o Pai, quando fez com tendência para trabalhar com gente. E tem pessoas que na igreja para trabalhar com tarefa, não vai trabalhar com gente, não.
Eu lembro aqui um caso, por exemplo, a gente, eles mandavam revista, e tinha uma revista chamada Evangelho, que era um erro. Em vez deles mandar uma revista para cada casa, mandava uma revista para cada crente. A gente tinha que vender. E quando vendeu, tinha que pagar. Por exemplo, na mão de determinada pessoa. O cara na porta da revista. Não tinha habilidade nenhuma. Até hoje não tem. Não, deixa eu ver. Não, pode ver não, você tem que comprar. Deixa eu ver o que tem. Não. Irmão, ficou, a gente tinha uma sala aqui dentro. Então, primeiro, nós temos pessoas muito boas para trabalhar consertando banco, fazendo reforma elétrica, às vezes decorando. Não quer dizer, irmão, que alguém não possa ter os dois. Mas para trabalhar com decoração, com limpeza. Está entendendo a diferença, Dona? Tem irmãos que assim, eu prefiro trabalhar com 1000 boi do que com gente. Eu prefiro trabalhar com 1 milhão de pessoas do que cuidar de um boi. Eu não sei. Então, primeiro, o Pai te criou para você na igreja trabalhar com pessoas. Nem todo mundo é chamado para trabalhar com pessoas. Você lembra que no Romanos 12 tem um dom que chama de contribuição. É igual o crack que eu falei ontem. É igual o Colgate, que dava 50% de dízimo e não dava conta de gastar o resto. Deus te colocou para fazer. Temos, irmãos, aquele que preside também, é dom de administrar. Então, na rede ministerial é muito importante, por quê? Deixa eu tentar resumir. É verdade, eu não vi meu dom na Bíblia. Nem todos, irmão, nem todos estão assim, explícitos, o seu dom é esse. Né? Seu dom é esse. Estou morrendo voltado do irmão que tem dom de pintar muro para escrever versículo, fazer desenho no muro da igreja, tudinho cheio de versículos e tal. Mas é que vamos fazer melhor, né, Rony? Tem aqueles placares de televisão que botam na frente, nós vamos dar um jeito de botar um daquele bem ali, passando versículo de mensagem inteira, lá na rua, ali, bem voltado para a prefeitura. Mas veja bem, aí, dentro do que a gente está vendo aqui, ó, é essa questão. Rede ministerial, você tem. Aí o pastor Cleverly colocava lá em Caminhandó com a plaquinha. Cada crente um ministro. Verdade? Agora, ministro quer dizer pastor? Aí que é o problema. Não! Mas todo mundo fosse pastor. Mas você tem o seu dom. Agora, irmão, ministerial, estou falando aqui. Aí vem aqui, existe o ministério da coreografia? Ó. Tem isso na Bíblia? Não. Na Bíblia tem ministério de louvor? Não. A Bíblia tem misericórdia. Romanos 12. É o que preocupa com os carentes, com os famintos, com os sem casa. Marina tem. Olha, eu vou te explorar mais nessa área. Vou abusar de você nessa área, mas aí, por enquanto está muito bom. Mas aí uns que não tem. Mas nesse material, chamado rede ministerial, ele mostra biblicamente que é possível, sim, existirem na igreja atividades edificantes, permanentes, e que pode se constituir um ministério. Ministério de coreografia, não tem na Bíblia, mas existe. Quer dizer, todo ministério de coreografia é edificante? Eu acho que não. Esse aqui é o caso. Toda música que é cantada na igreja edifica? Não. E o tio Mendes, meu irmão, toda mulher, as mulheres, toda mulher que vem cantar aqui, um determinado tipo de vestimenta edifica, está aqui na frente do microfone, com aquela lycra mostrando até a marca, está por baixo? E eu peço muito aos grupos de louvor, Sirlei, me ajuda muito nisso, Sirlei. Tem que bater fechado. Tá certo que tem uns homens que eu não sei se usa baby look, sei lá, os três, mas Está me entendendo, irmão? Existe o ministério.
Mas tem ministério, irmão, no YouTube está cheio de escândalo. De mulher louvando, ou em grupo de louvor, ou sozinha, e aquela roupa, pelo amor de Deus. Aí vem a coreografia. Existem coreografias que são realmente inspiradoras. Mas será que todas são? Mas aí, irmão Léo, eu quero responder a sua pergunta. Eu estou tentando responder. Ele traz umas perguntas complicadas. Deixa eu mostrar ele aqui de novo. Esse aqui que é o complicador. Então, nós estamos começando. Eu acho que vou ficar um ano falando sobre Pentecoste agora. Vou ficar um ano falando disso. Isso tem a ver com Pentecoste. Deixa eu resumir para vocês uma frase. Por que alguns não creem que existe mais dons pentecostais e ministérios e nós cremos? Presta atenção nisso. Os dons, os ministérios e os dons não estão a serviço de espetáculo na igreja. Estão a serviço da pregação do Evangelho. Orar por um enfermo, ainda mais se ele não for crente, e ele ser curado, é uma pregação do Evangelho. Aí Paulo diz lá em Coríntios 14, se tem um descrente, e alguém fala em língua, e o outro interpreta, e o descrente entende, veja o que ele diz aqui. Eu vou mostrar isso, irmão, presta atenção. É preciso mostrar, irmão, ó. Então, irmão, estão a serviço da pregação do Evangelho, ó. 14, ó. Diz assim, ó. Dom de profecia, dom de língua, tal. Assim, irmão, se eu for visitar e falar em língua, eu, Paulo, eu não faço isso não. Aí tem pregador que pega o microfone, em vez de falar meia hora pregando, tem 15 minutos falando ali no microfone. Pode dizer, eu não faço uma coisa dessa. Ninguém entende. No tal. Mas além disso, ele disse assim, irmão, ó. Aqui. Aqui. Se toda a igreja reunir e falar em língua, 14:23, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não vai dizer que essa igreja é um manicômio? Mas, 24, se entrar algum descrente, quando estiverem profetizando, ele será convencido de que é pecador. O evangelho foi pregado. Ele se prostrará com o rosto em terra, adorará a Deus, clamando: Deus realmente está no meio de você. É uma forma de pregação. Então, os dons carismáticos, os dons do Espírito Santo, estão a serviço de convencer o pecador. Estão a serviço de dizer: Deus está aqui. A gente canta. Mas quando o Espírito Santo age, no coração da pessoa diz: Deus está vendo? Então o Pentecostes tem a ver com pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado, como diz Jesus, com palavras e com manifestações de poder. É isso aqui. Aí voltando, irmão, cada crente tem o seu dom, seu ministério e os seus dons. Nem todos têm dom de cura. Paulo diz: nem todo mundo fala em língua para ser batizado, mas nem todo para ser batizado fica falando em língua, não. Falou no dia que foi batizado, eu vejo que ele continua falando. E daí por diante. Agora, é preciso, que é a minha função como pastor e de nós da direção, é criar, irmãos, ocasiões para que os irmãos descubram os seus dons. E criar espaço para que os irmãos exercitem os seus dons. Todo crente tem que ter espaço para exercitar os seus dons. Senão a gente entra naquela parábola lá do talento enterrado. Ah, mas por que o talento foi enterrado? Porque a igreja não deu espaço. Às vezes.
Operário, eu tenho vontade de fazer não sei o que na igreja. De voar de asa delta com a mensagem escrito João 3,16 pelo céu. Pode? Não. Se der coisa de crente, não. Vem aqui, pode. Pode. Pode exercitar seu dom. A igreja deve ser um espaço, aí vem dizendo aqui, até, deixa eu ver se diz aqui no textual, deixa eu ver. O que diz aqui? Na coisa aqui, irmão. Mas diz assim, irmão, Efésios 4 diz, a igreja deve crescer. Para você crescer, você tem que se exercitar. Eu falo para as meninas que estão aí na faixa dos 14, 15, mulher só cresce até os 18, meu filho. Dá um jeito de jogar vôlei, correr, nadar. É assim, né? O menino está com 12 anos, a menina com 13, deixa o caixotinho para baixo. Só que ela para e ele continua. E fica mais, né? Então não tem que exercitar. Então a questão, eu vou tentar resumir aqui, viu, James? A questão do Pentecostes é muito maior do que saber quais são os dons e quem tem e quem não tem. A questão do Pentecostes, os dons do Espírito Santo, tem a ver com o anúncio do reino de Deus. E que o reino de Deus é anunciado quando você exercita o seu ministério. Está entendendo isso? Paulo diz na ceia, irmão, que quando a gente come o pão e bebe o vinho, nós estamos anunciando alguma coisa, sem palavras, estamos anunciando a morte de Jesus, estamos anunciando a morte. Então presta atenção, irmão. Paulo diz assim: você é uma carta viva. Já leu isso na Bíblia? Já? Você é uma carta viva. Quer dizer, você fala. Bom, deixa eu mostrar eu aqui. Eu não apareci aqui ainda, por me conhecer. Você fala, sem palavra. E aí deixa eu terminar isso aqui. Já falei que vamos terminar quantas vezes? É 8, né? Irmão, quando você exerce seu dom cantando, quando você exerce seu dom intercedendo, quando você exerce seu dom testemunhando, eu acho lindo o ministério de testemunho. Eu não tenho. Mas tem gente que o testemunho é mais do que 10 pregações. Quando você exerce o seu dom, você está anunciando o reino de Deus de uma maneira, como é que diz, irmão, que vale mais do que 1000 palavras. Os dons espirituais estão a serviço do anúncio do reino de Deus. E é isso, irmão, o sensacionista diz assim: Deus só fala pela Bíblia. Esse é que é o problema. E nós temos que entender que isso foi na época de Calvino. Deus só fala pela Bíblia. Por quê? Calvino não estava falando de crente pentecostal, não, que não tinha, não. O problema de Calvino e Lutero era a igreja católica. Tudo tem contexto, porque eu falo muito aqui de calvinismo, eu falei que eu sou calviniano, eu sou calvinista, para mim não interessa, é isso que eu sou só. Como é que eu fui? Mas na época, irmão, era a igreja católica. Calvino e Lutero nunca falaram de crente pentecostal, não tinha. Por quê? Só a Bíblia. Deus só fala pela Bíblia. Nós dizemos, Deus fala pela Bíblia, Deus fala por profecia, Deus fala por visão, Deus fala por sonho, Deus fala por cura, Deus fala por língua, Deus fala de todo jeito, além da Bíblia. Eles diziam, não. Só que eles não conheciam isso. Calvino e Lutero não conhecia isso, Calvino e Lutero era contra o Pentecostal, eles não conheciam. Aí o que acontece? A Igreja Católica diz que Deus fala pela Bíblia e fala pelos dogmas do Papa. Pela tradição. O Papa diz que Maria subiu com tribo e tudo para o céu. A Assunção de Maria. E os milagres? Tem mais milagre não. Por quê? Na época, a Igreja Católica escravizava o povo com
as relíquias. É igual hoje. Já foi em Aparecida do Norte? Eu já fui. Irmãos, um mundaréu quase tamanho de Bambaí, uma sala cheia de muleta. Eles pegam gesso, vela, faz mãozinha de coisa que a pessoa foi curada porque encostou no pedacinho da cruz de Cristo. São os falsos milagres. Então eles foram contra esses falsos milagres que usava para poder derreter a cabeça. Não. E outra coisa, lembra disso aqui, ó, lembra disso. As religiões, tanto o catolicismo, o pentecostalismo, usam os milagres como um atestado de que Deus está aqui. Está entendendo? O líder aqui da igreja em Bambaí já teve coisa disso no passado. Quando eu quero falar uma coisa e quero que a igreja tenha medo que eu estou falando, irmãos, eu tive uma revelação. Vixe, eu vi uma irmã, eu não vou dizer o nome dela. Aí ela estava com a roupa, aí veio um demônio, pegou ela e jogou no tacho de azeite quente. É para você não duvidar. As religiões usam isso. Lutero e Calvino viram isso, irmão, lá. Eu quero chegar, por que eles foram sensacionistas? Hoje, irmão, estão mais abertos. Hoje é difícil uma denominação que não aceite Pentecostes, mas na época, aí tinha a cadeira que José, pai de Jesus, fez na marcenaria, a cadeira. Meu Deus, é a cadeira de São José. Se puser um paralítico sentado na cadeira de São José, você sabe o que eles têm lá? O que eles têm lá em Roma? Uma pena da pombinha que é Espírito Santo, uma peninha. Você tem uma pomba. Uma hora que ele estava voando, soltou uma peninha. Lá em Roma tem a peninha. Se você encostar na pena do Espírito Santo, você lê. Meu Deus do céu, você sai. Então, nós temos que entender o contexto. Não está entendendo o que eu estou falando, irmão? Temos que entender, mas esse povo foi. Os presbiterianos, os luteranos na época, eles não estavam em combate com os pentecostais, não. Está entendendo isso, irmão? Para ele poder entender como é que foi. Então, só a Bíblia. Não tem tradição. Não tem dogma. Só a fé. O que eu creio. Não tem milagre desse tipo de milagre, principalmente, os líderes, principalmente os lobos, usam manifestações milagrosas como uma maneira de ferrar o fiel e dizer: não vou adivinhar. Eu falei claro isso? Está claro o que eu estou dizendo? Cuidado, irmão. Existe a pessoa, como é que diz? A pessoa ser usada nos dons do Espírito Santo e a pessoa usar os dons do Espírito Santo para poder se colocar. Então, resumindo aqui as perguntas vagas, principalmente essa questão de ministério. Existe um ministério, sim. Tem ministério de coreografia. Agora, igual os dons espirituais, como é que diz aqui os dons espirituais? Ó, como é que diz aqui? Ó. Diz aqui assim, não é aqui que fala. Não. Tudo seja feito com ordem e decência. Não sei se é aqui em 14 onde é que é, mas aqui, ordem no culto, muito bem, aqui. Deus não é Deus de desordem, mas é Deus de paz. Aí diz assim, meus irmãos, tudo deve ser feito com decência. Irmão, tudo deve ser feito com decência e ordem. Está falando da coreografia? Está falando do louvor, Sidney? Com decência e ordem ou não está? Está falando do tipo de ritmo, de música? Eu acredito, irmão, que tem ritmo, funk, sei lá o que, lá, que para cantar na praça evangélica não serve, mas para adorar a Deus aqui dentro não serve não. Não serve mesmo. Concorda, senhor? Tem tipo de ritmo
Viu, Estela? Que para tocar lá fora, para os funkeiros, ficar agora aqui dentro para adorar a Deus é outra coisa. Então, irmão, tudo. E eu te digo, irmão, existe o seu ministério. O Everardo, eu tenho um ministério tão esquisito que eu acho que eu tenho. Tem nem coragem de falar, existe. Existe. Deus te deu. Agora você deve, irmão, você deve aprender. A Bíblia diz: aprenda. Aprenda. Profetize 2 ou 3 para que os outros aprendam. O fato de ser uma manifestação fanerosa do Espírito Santo não quer dizer que você não aprende. Você aprende a entregar a profecia. Você aprende a entregar a profecia. Você não aprende a profetizar, mas você aprende a entregar a profecia. E assim por diante. E já é 10h22 e eu nem entrei na lição. Amém, irmãos? Mas igual essa é uma introdução. Semana que vem os jovens já vão ter a sala deles. Não sei se Lucas vai... Você já estudaram isso, jovem, lá? Nessa revista? Identidade dos anos, já estudaram? Estudou, Giovana? Estudou, meu Júlio? Já estudaram? Lá nos jovens, não? Vou pedir para ele continue, que ele continue isso aqui, porque, irmãos, nós somos uma igreja pentecostal. Nós cremos em todas essas coisas. Agora, a grande pergunta é: qual é a função da fanerose do Espírito Santo em relação à pregação do Evangelho? E não de espetáculo, de língua ou de outra coisa. Amém? Falei claro? E gravou tudo, olha que maravilha. Onde é que eu estou aqui? Pastor, Sim, mesmo. se eu podia ver com algum irmão da igreja, eu conselho do ar-condicionado para a igreja, para poder instalar. Irmãos. Aí vou fazer amanhã, ou hoje ou amanhã, para a igreja. Muito bem, irmãos, damos graças a Deus pelo Conselho Municipal de Segurança, da qual o irmão Léo vem sendo o presidente, e ele consegue doações. Então, essa classe grande dos jogos já tem um climatizador. Aquela outra classe de lá, eu não sei se é de juniores, de quem é, bem em frente, vai instalar um ar-condicionado. Ei, mordomia, vocês gostam de sombra e água fresca mesmo, já vi, vocês são tudo vendo, viu? É sombra e água fresca. Então vai instalar essa semana. Essa semana vamos terminar a parte elétrica e vamos ver quem instala. A gente tem aqui na igreja que instala, tem o Iago e tem mais alguém que instala, não vai cobrar. Não vai pagar ninguém não, viu? Na igreja tem que instalar, viu? O ar-condicionado. Parabéns, juniores. Parabéns, né? Glória a Deus. Gostaram? Gostaram. Algum aviso? Muito bem. Então, querem terminar ou querem até meio-dia? Vamos terminar? Quer falar, Darinha? Vamos avisar os casais? Irmãos, já está avisado, mas vamos repetir muito, até porque alguém vai me ouvir. A equipe de casais resolveu esse ano fazer várias atividades, de 2 em 2 meses. Cada mês, não, temos uma atividade. Mês que vem vamos ter um filme evangélico para tratar de relacionamento de casal. Em outubro nós vamos fazer uma viagem, só casal, para Rio Quente, lá perto de Caldas Novas. Vamos sair daqui na sexta-feira, chega lá 2 horas da manhã, chega lá sexta, fica sexta, sábado, domingo, segunda até meio-dia, porque vai ser um feriado na segunda-feira. Um ônibus da Canto Teletour deve ter vídeo, vai ter assistido, uma maravilha. 32 casais é o que a gente pode levar, incluindo ônibus, hospedagem, café da manhã e almoço vai ficar 6.000 para cada casal, não é por pessoa, por casal. Era para ser agora, começa a pagar o mês que vem. Nós vamos abrir uma conta, o Vanildo nos orientou, uma conta da igreja exclusiva para isso. Aí vamos te dar o Pix. Não é na conta aqui da secretaria, não. É uma conta que vai ser dos casados. Aí você vai depositar R$1.000 por mês. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. R$1.000 por mês. Só não está incluído o jantar, porque tem gente que não janta e o jantar não está incluído. Mas você leva mais 5.000 para você jantar, que fica bom. Então, irmão, eu peço aos casais que vão. E vou repetir, casal que tem filho, eu não vou porque tem filho. Deixa de ser idiota, seu filho vai crescer e vai embora. Vai ficar cuidando de você, é seu velho, sua velha.
Aí meu filho, minha vida. Não, minha vida é minha mulher, meu filho não. Minha mulher é minha vida, meu filho é minha vida não. Meus filhos. Ah, sente, irmão! Os meus dois aqui com 14 anos, foi embora para Goiânia com 14 anos. Ele ficou quem está cuidando de mim é 10, eu cuidando dela. Então, irmão, não sacrifica o casal, por causa de filho, não, o filho não vai sacrificar por você nada. Filho quer arrumar logo uma mulher cedo, casar, arrumar um marido, casar e ir embora. Então, O hotel é a pousada do Rio Quente, porque assim, para não ficar fala aqui no microfone para mim, velho. Por favor, ela vai falar aqui, irmão. Irmão, presta atenção, ó. Para os que conhecem, o hotel lá é a pousada do Rio Quente, do ladinho do parque, da Praia das Fontes, Parque das Fontes. Então, assim, para justificar o valor, que aí tem que dizer, nossa, mas que viagem cara. Quem conhece, Antônio conhece, Mel, mas alguns que sabem que não encontra preço melhor. Quando você olha lá na internet, aí no primeiro momento, eu estou conseguindo aqui um preço melhor. Quando você vai pagar, você vai ver que as taxas que ele coloca vai ficar acima do que a gente está propondo para você. E